Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações, pocantes, eu sou o Vitor Taveira, esse é o programa Raiz Capixaba do Século Diário, está no ar no YouTube, no Spotify, também no seculodiario.com.br, trazendo um pouco sobre cultura, história, ecologia, identidade do Espírito Santo. Siga nossos canais para acompanhar. Hoje recebemos aqui Tião Câncio e Lohane Emídio para falar sobre as propostas do movimento hip hop aqui no estado. O movimento realizou aí conferências livres, né, regionais, uma conferência livre estadual que trouxe 45 propostas, nada menos. Vamos abordar um pouco disso, né? Bem-vindos, primeiramente, obrigado pela presença. Satisfação. Eu queria que vocês primeiro trouxessem, assim, para a gente se situar, qual que é um panorama, sei que é difícil fazer isso em pouco tempo, mas assim, do hip hop no Espírito Santo, qual que é a trajetória e como que ele se configura, né, dentro da territorialidade capixaba, dentro da cultura do Espírito Santo. Quem quer começar? Você. Damas primeiro? Tá bom. Então, a cena do hip hop hoje, né? Eu atuo dentro da região 5, mas originalmente sou de Aracruz também. E acho que é um pouco desse recorte, né? Tanto no norte como na metropolitana, a gente ainda tem um pouco do gargalo de como que a gente está entendendo a execução da política pública para o hip hop, né? Tem se falado muito também, por exemplo, da questão dos grandes movimentos do hip hop originários. Até estávamos conversando anteriormente sobre a questão do Forno Mental, né? Um movimento que surgiu em 2010, 2012, e de como que a gente pensava essa construção, né? E aí, entendendo um pouco desse caminho de por que esses movimentos foram se findando, a gente entendeu que eu acho que, não sei se formação é a palavra, mas um pouco desse processo de como que os movimentos mais antigos entenderam como é que essa construção seria feita. Então, acho que isso tem refletido um pouco também, acho que a gente está nesse gargalo em relação à construção do hip hop. Tem se chegado uma geração nova, inclusive muito potente nessa questão, mas a gente está sentindo um pouco de falta também dessa geracionalidade e de como que a gente pode construir. Mas, no geral, acho que, assim, Espírito Santo, a gente ainda tem um gargalo muito grande em relação ao hip hop, e aí falando realmente dos 5 elementos, mas tem se construído. Acho que muitos movimentos, muita gente articulando, mas ainda falta um pouco desse conhecimento e dessa construção também a nível de Estado e sociedade civil. Mas eu acho que a gente está caminhando bastante, é interessante, né? Muitos dos movimentos eu tô vendo que, assim, estão resistindo e continuando. Eu acho que isso é uma métrica interessante também, né? A gente está entendendo de que forma que a gente pode fazer, mas tem que melhorar bastante. Isso é perspectiva norte metropolitana, mas acho que é um caminho legal. Fica Legal. difícil falar na sequência. Tipo assim, cara, na minha opinião, o hip hop em termos de realização sempre teve a nível máximo, assim, né? Sempre tem coisa acontecendo, pessoas chegando. E felizmente hoje a gente vê que tem uma geração que chega e é enxergando como um caminho até de profissionalização, de captar um recurso para executar no seu território ali. E diferente de uma geração anterior que até tinha muito mais barreira, até por muito mais calos também, com essa relação institucional. O hip hop entrou na minha vida através do skate nos anos 2000, e aí depois eu fui me envolvendo cada vez mais. Eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi com o Abelhão, ficou ali cabeleira, salve pros irmãos aí, há uns, sei lá, 16 anos atrás, 15. E desde então a gente sempre percebeu como uma ferramenta de comunicação, de afirmação, de potencialização dos irmãos aqui que não conseguem ocupar certos espaços, não tem uma visibilidade, não tem um reconhecimento, não tem muitas vezes uma instrução para poder ampliar, às vezes, o horizonte, né? O olhar ali é sempre aplicado com um olhar limitador e de muito julgamento. E hoje a gente vê que, tanto nas instituições, e aí até com o olhar de quem já é servidor público há mais de 10 anos, felizmente lá da Prefeitura da Serra efetivo, que as instituições, elas agora começam assim, tá bom, já tentamos dialogar bastante com esse público, sobretudo a juventude, e a gente não tá conseguindo, então vamos chamar a galera do hip hop aqui para participar. Só que ao mesmo tempo, nesse interim, a gente tem grandes captações que vão estar ali fazendo, tratando o hip hop apenas como entretenimento e não como uma ferramenta de cidadania, até de afirmação em diversos elementos. Então, no meio desse arcabouço todo, a gente teve a felicidade de poder participar aí
dessas etapas de troca e escuta e formação para ter um norte aí e convidar outras pessoas para seguir uma sequência de agendas como essa aqui, que a gente agradece muito a oportunidade para estar dialogando a respeito desse panorama aí, desse A recorte. gente ouve muitos depoimentos, né, de como que o hip hop salvou vidas, né? Na verdade, fez quase que uma política que o Estado Por por aí. muito tempo não fez, né? Assim, de jovens que estavam em situações que hoje estão, e não só assim no sentido literal de salvar a vida, do extermínio da juventude negra que acontece e tudo mais, mas também de gerar oportunidades e gerar pensamento crítico, cidadania, né? Quer dizer, então, como já falou, perpassa, vai muito além da cultura, né? Sim. Então, outros elementos. Aí a gente vai entrar um pouco nisso nas propostas, mas vocês explicarem um pouco qual foi esse processo que levou a esse acúmulo, assim. Como é que foram realizadas, quando e onde foram realizadas essas conferências e como que se chegou a esse documento final, né, de proposta. Pode começar. Então, respeitando a cronologia até da história, né? Inicialmente, um órgão do Estado, que não está vinculado ao governo do Estado, mas por ter se retirado no meio do processo, a gente vai optar aqui em não citar, convidou para fazer uma ação, e a ação era voltada para batalha de rima, e no caso, quando eu cheguei no local, estava só a Pandora Luz, que é uma grande referência aqui, né, no Estado. Se eu não me engano, a primeira mulher MC do Estado. Hoje está bem forte em relação à moda, né? Que é um sub-eixo do hip hop aí, como tem outros vários. E a proposta meio que não contemplou muito a gente. Então a gente, no diálogo ali, com essa organização, que estava propondo fazer batalha de rima. Algumas no interior e uma final na Grande Vitória, onde a gente escolhesse o município da Grande Vitória. E a gente citou, inclusive, algumas questões em relação ao quê? A política pública, ela vem com um olhar de equidade. Então, se a gente tem a batalha de rima hoje, que está no mainstream total, a gente poderia dar uma atenção, já que tem que contemplar um eixo apenas, mesmo sendo em alusão aos 50 anos do hip hop, como foi dito para nós, a gente tinha que dar um olhar, assim, sugerir um olhar pro breaking, porque estava estreando nas Olimpíadas. O próprio Comitê Olímpico, desde a inserção do skate e do surf, vem reconhecendo que para renovar o público tem que dialogar com essas linguagens. Infelizmente, o Brasil não teve um representante na Olimpíada. Isso é um indicador também da necessidade de trabalhar essa base. Talento não falta. E falando um pouco do município que eu amo, que é a Serra, lá a gente teve o break do terminal por 11 anos, né? Todo sábado ali, fiel. Salve Alex Power, salve DJ J. E é uma potência enorme. Porém, a outra sugestão que deu o caminho para a construção das conferências. Por quê? Porque a outra sugestão que a gente deu para essa organização era que outras pessoas fossem convidadas. E aí eu voltei para o município, que foi convidado, os convites serem mais regionais ali, eu mais tratar da Serra. E aí eu chamei um par de cada eixo, né? Um casal assim, né? Na paridade ali de cada eixo. E foi engraçado que a gente teve um recorte também de como que quem tem uma caminhada de mais anos estava um pouco mais cansado desse processo. Queria mais definição para disponibilizar as horas para estar lá na próxima reunião. E a galera mais nova, não, vamos para cima. E aí, né? A gente começou, oriundo da Conferência de Cultura que aconteceu, a nacional, no começo do ano, que eu tive a felicidade de estar. E a de setembro, que enquanto gestão de juventude, tive a felicidade de realizar a conferência de juventude, e grande parte da galera da Serra ali teve presente, e também pelo fato da Deb ter realizado, Deb Schultz, ter realizado a conferência das mulheres na Barra do Jucu, estava muito em torno desse... Quer dizer, tinha um caldeirão aí de acontecimentos. No desestar, a água estava fervendo. Essa retomada por exemplo, do governo federal, das conferências nacionais, que elas mobilizam também os territórios, né? Vai da municipal, ou intermunicipal, estadual e nacional. Exato. Como a nossa era uma conferência livre ali, com um recurso que a priori era de 4... Não estava vinculada à conferência. Não estava vinculada, é uma conferência livre. Né? Exato. E daí, tipo... o Thug MC veio muito com essa proposta de conferência também. E aí começou esse debate. E aí começou uma nova relação ali, porque como eu falei, né? O hip hop ele nunca parou de executar. Só que às vezes, institucionalmente, a instituição chama: Vitor, vamos fazer uma parada pro jornalismo.
Aí você vem com uma questão pro jornalismo, mas eu queria que fosse 10 vezes menor. Eu, puxa, Vitor. Então começou a ficar numa relação assim, outras questões foram se agravando, que essa organização saiu acreditando que a gente não teria como continuar com a execução da proposta. Nisso, a gente executou a primeira, né, normal, da Etapa Sul, que a Lorane foi convidada para estar lá como conferencista e também pôde ver como é que foi uma conferência linda. Lá tem algumas pessoas que são bem referenciadas lá no Sul na construção do hip hop, como é a Turimã, que é Big Girl, o Marcelinho, que é B-Boy, tem o Duduzão, que é o MC, tem o Beijo, que puxa uma batalha de rima lá, que herdou do Duduzão, e a gente ficou impressionado como que o Sul, diferente da nossa visão na região metropolitana, respeita as intergeracionalidades, né? Duduzão, a gente viu ele chegando na roda de rima lá, a roda de rima parando para referenciar quem começou. Aí eu até brinquei lá, rapaz, lá na nossa área lá, se chega quem começou, pô, esse cara tá aqui ainda, cara, já tá por 20 anos nessa ainda, tá aqui, enfim. É um desafio esse geracional. Mas aí foram realizadas Sul, Norte e Metropolitana, foi assim? Sul, Norte, Metropolitana e Estadual. E aí, as 3 prévias e a estadual juntando todo mundo. quase que acaba tudo, porque da transição da etapa do Sul para a etapa do Norte, as pessoas que saíram da comissão, elas enviaram, mesmo saindo da comissão, ofícios cancelando a ação. Então a gente teve uma van, menos em Linhares, que possibilitou a participação de Colatina, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu caminhar através da articulação do presidente do Conselho de Juventude, Zucre. A gente conseguiu caminhar com a van daqui da Grande Vitória para Linhares e também de oferecer alimentação para essa delegação que ia enfrentar essa viagem aí. E lá a gente teve o suporte do CRJ, que a Subjuve, inclusive, apoiou legal. Os CRJs, inclusive, na equipe sempre tem alguns trabalhadores ali que ou fazem parte da cultura ou que se sensibilizaram através do CRJ e que também fizeram ali deram um suporte bacana. Pois é, a democracia dá trabalho e custa, né? Exato. Juntar o pessoal para discutir em alto nível, para tirar um processo, Sim. tem esses custos, Tá né? até o desafio da representatividade para além da metropolitana, né? Que o grito do interior é exatamente esse. Finalmente vieram aqui nos escutar. Exato. E aí, nesse processo de turbulência, a comissão teve uma recomposição que findou com Zucre, Abinael, Tug, eu e a Lohane chegou junto. E aí a gente sentiu... A gente teve aí a presença da força dela, que representa ali a região 5, que é muito bem articulada De Vila e Velha. que chegou cumprindo com esses gargalos finais aí que a gente tinha do desafio, porque a gente não podia parar, né? A gente tinha tirado uma delegação do Sul, que já estava contando em participar da estadual, e já tinha um grupo no WhatsApp, Instagram, um grupo no WhatsApp com mais de 130 pessoas ali esperando as outras etapas, enfim. Mas vamos lá, e o que saiu aí de propostas que consideram, assim, centrais nesse debate? Central é até difícil falar, porque é isso, tudo é muito importante, né? Mas eu acho que pensando realmente na forma macro das propostas que a gente pontuou, propostas assim, que a gente entende que de fato talvez abordem as 3 regionais com suas particularidades. Tem uma muito interessante, que é da questão do recorte, né, de cotas para acontecimento de festivais, enfim, ações culturais, que a gente entende é isso. Se o evento cultural está acontecendo no Estado e com o recurso do Estado, é importante que a gente tenha essa garantia, né, de profissionais, artistas culturais daqui também. Então, uma das propostas foi sobre existir essa cota nos festivais realizados no Estado. Um segundo também muito interessante foi sobre a garantia de pareceristas ligados à cultura hip hop, né? Hoje, por exemplo, os editais do Estado que acontecem, não existe um eixo específico do hip hop, os editais são de cultura. E cultura se engloba muita coisa. Então, o hip hop está competindo ali com várias outras manifestações que muitas das vezes têm um peso importante, né? Enfim, sejam expressões quilombolas, originárias. Então, assim, não existe esse recorte específico hoje. Então, essa questão de ter um parecerista ligado à cultura hip hop também é interessante, porque ajuda a fazer, eu acho que esse filtro, né? É isso, obviamente que a gente não desqualifica nenhuma manifestação cultural, mas precisa existir, acho que, um olhar cuidadoso. Como a gente pontuou, o hip hop, né, é constituído de 5 elementos, mais 4 subelementos, né? E eu acho que é conseguir garantir um pouco disso também. Um também que a gente estava falando, que é muito interessante também, foi sobre a questão do breaking, né? O breaking, ele veio esse ano como modalidade olímpica. A gente falou que não tivemos representação no Brasil, né? E assim, a gente também sentiu que nem o apoio mesmo da política pública em relação a essa participação. A gente tem atletas, nomes assim, especificíssimos que poderiam facilmente participar, mas como que isso de fato foi abraçado? Mais alguma? Teve também a questão das
das cuidadoras, né? Sim, Dos sim. eventos do hip hop. Inclusive é Inclusive, uma teve média participação importante, das né? minas Sim, DJ Júlia, Amanda, Luara, sim. galera colou de peso as minas do Sul, Magrela, colocaram várias opiniões ali em relação à inserção também, né, das mulheres nos eixos, a importância disso, a importância da conscientização quanto os homens do hip hop ainda têm que repensar a relação, até porque como o hip hop traz o elemento da consciência, né, da conscientização ali da coletividade, muitas vezes torna um elemento que dificulta o homem ele a identificar as toxicidades dele por já se reconhecer além, né? Então, a gente tem também a questão do... Você citou a questão do break naquela programa de esporte, gente. Perdão aí, ó. Rememorem. Lei de incentivo ao esporte. Dentro O da... break dentro da lei de incentivo ao esporte para acompanhar essa questão olímpica. Você citou isso, né? E lembrando aqui das mais... Há um debate também sobre, até por já ter tido experiência naquela escola aberta e etc., da educação, né, em relação ao hip hop como instrumento de comunicação, ali, de formação da molecadinha. Já é usado, mas de forma muito... Incipiente. Não, eu digo, e a partir da experiência de um professor, de um educador, que leva isso, Exatamente. tem bons resultados, né? A gente vê alguns casos que ajudou, né, nesse diálogo, mas não há uma política mais estruturada. Sim, sim. Tem também uma outra questão, um gargalo, né? Tipo, hoje, se a gente for pensar, se eu estiver falando errado, que alguém comente pra gente ampliar nosso campo de visão. Deixa comentários aí. Exato, deixa o comentário aí, ó. Evento de grande captação via Rouanet hoje, pro hip hop, a gente tem o Origraphs. Inclusive, salve Origraphs. E o próprio, antes de acontecer as conferências, principalmente o pessoal da velha guarda, estava questionando como que tá essa relação dos grandes captadores, que eu não vou citar o nome, dos grandes festivais que têm acontecido no estado, que estão captando da Rouanet, estão enxergando já o hip hop como mainstream, mas o que podem fazer para além de, numa gama de artistas enorme, contratar, e geralmente o critério nem sempre é de inserção, mas é de ir numa gama de quem tem mais visualização e aí acaba que não tem uma circulação bacana, não tem uma educação patrimonial, por exemplo. Quantas pessoas sabem que o Adicto já ganhou o TUS? Quantas pessoas sabem que o Fredoni incentivou a LDM a ir para BH para a galera ir lá ver como que usava o spray, porque eles só pintavam no latex aqui no Espírito Santo. Entende? Quantas pessoas sabem que o Alex FM é uma das primeiras gerações de break do Brasil? Entende? Então, esses eventos, eles poderiam, inclusive, né? Porque não adianta, para ter o mainstream, alguém teve que alimentar a base, né? Isso é uma questão também, que vocês estavam falando dessa mudança geracional, uma política de memória, né, pro hip hop, que me parece débil. É curioso porque esses, vamos dizer assim, esses veteranos, esses anciãos, eles ainda são jovens, né? Se você comparar com outros lugares, onde você vê que o cara lá, percussor, tem 70, 80, 90 anos, são pessoas que estão aí hoje com 50, nessa faixa, né? Ainda com muita vitalidade, assim, mas que talvez novas gerações, acho que quem está mais envolvido com o movimento passa por isso, mas assim, você não tem uma política também de memória mais robusta que registre isso, né? Por exemplo, Pandora, que você citou, o Stalin fez um grafite dela, né? Lá na UFES. É uma forma também de criar memória, e tem algumas coisas acontecendo, mas de uma maneira mais dispersa, acredito. Pensando nessa questão geracional, não com uma discrepância tão grande, mas inclusive a gente brinca que a gente tem isso, né? A gente tem uma diferença de idade significativa, e aí quando a gente para discutir algumas relações, também vem um pouco em cima disso. E é interessante, eu particularmente comecei há pouco tempo também no movimento, assim, na produção cultural, no movimento hip hop já tem alguns anos, mas realmente dessa base de referência, né? E aí dentro do espaço da conferência também foi importante por conta disso, de algumas pontes, conhecer algumas figuras que de fato têm fomentado esse elemento, mas assim, realmente é uma falta essa
questão da memória cultural que a gente tem em relação ao hip hop hoje. A questão das meninas também da proposta foi bem interessante, né? A gente teve um momento na conferência estadual que foi sobre a quantidade de big girls que a gente tem presente hoje, né? Sim. E assim, de fato, acho que esse caminho, né? A gente questiona muito a participação das mulheres, não só no hip hop, mas na cultura, mas a gente desconsidera uma série de fatores sociais que existem por trás disso, né? A gente brinca que o homem também é pai, mas no final a mulher fica com filho. Então, como que as políticas hoje são pensadas para favorecer esse público também, ou garantir o mínimo de participação, né? Ele falou das cuidadoras. Isso é até perguntar Exatamente. para aprofundar, porque para explicitar esse um pouco tópico é- mais disso. Que aí, quer dizer, na verdade é pensar na participação feminina, que ela, garantias. às vezes ela é menor não só porque as mulheres não querem, porque Exato. não há condições, tem que criar condições. E Exatamente. isso é uma responsabilidade coletiva, né? Não Sim. é só as mulheres que têm que se organizar. E até mesmo como esses recursos são pensados hoje, né? Quando você escreve, por exemplo, o edital de captação, na rúbrica lá de recursos humanos, existe a parte de produção, mas existe, por exemplo, de apoio de produção, né? Então, assim, uma pessoa mãe, ela é da produção, mas não tem um recorte para cuidadora, por exemplo. Então, assim, como é que eu garanto a minha participação se eu não tenho um mínimo em relação a essa estrutura, né? Então, a gente entende também que é uma construção que tem que vir desde quem pensa a construção da política pública até a execução de fato ser realizada. Porque são vários gargalos. Inclusive, no Orígrafes, eu lembro de um ano que eu participei, não me recordo agora se foi 2021, que teve essa função, né? Eu fui como cuidadora, exatamente, fui como cuidadora de uma mãe que tinha um nenenzinho de 2 anos, fiquei com o neném dela durante 3 dias, recebi para isso, fui bem paga, inclusive, e isso garantiu a participação dela no festival. E dos movimentos sociais você tem a experiência, principalmente dos movimentos do campo, né? Das cirandas, que na verdade não é só cuidar desse momento, é fazer um processo, quase que uma programação paralela para as Exatamente. crianças dentro da temática do evento. Então você faz uma formação ali de base, né? Que vai trazer, de alguma maneira, não vai tirar do contexto, ao contrário, vai considerar o contexto e o que está acontecendo ali para trazer temáticas pedagógicas, educativas para um processo. Isso enriquece muito, porque inclui esse público e também vai fomentar a base, né, de alguma maneira. A gente não pode esquecer também da questão do gargalo, que é de uma reflexão que já existia, mas ela foi até reforçada. Se a gente for pegar hoje numa comunidade, por que será que a gente consegue ter mais MCs do que DJs? Perguntei pro Chapola quanto tempo demorou a primeira oficina dele de DJ até ele ter o equipamento que ele tem hoje. Ele falou que passou de 10 anos. Então, assim, se você quer exercer ali, expressar uma arte, ter um amigo para bater palma, fazer um beatbox, você vai começar a rimar. Agora, onde vai ter um espaço para oferecer um equipamento que está cada vez mais caro? Quanto mais o dólar ficar mais caro, mais complicado fica ter o equipamento, né? Quando que a gente vai poder ter acesso realmente igual tem, esqueci o país, acho que é na Alemanha, cara, que tem nas praças, né? Tem picape nas praças, com estrutura tipo de banco de cimento. Tipo, colocar a picape com uma estrutura de cimento para não ter como roubar e fica lá, amigo. Bota o pendrive, o fone e pratique. Pois é, e aí tem essas questões, né? Porque vocês estavam falando das linguagens, cada linguagem tem sua especificidade, de suas pautas, e você tem como construir esse guarda-chuva que vai conseguir integrar e construir uma luta coletiva que beneficia todos, né? Não sei como é que ficou. Vocês dividem isso dentro das propostas? Tem propostas que atendem ao segmento como um todo e outras específicas? Exatamente. Inclusive, na conferência do documento geral, a gente pontuou um pouquinho disso também, mas a construção da conferência também foi para esse viés, né? Além dos recortes regionais, assim, cada elemento também fez a sua própria construção. Então, para o DJ, a gente tem propostas específicas, para o break, a gente tem específicas e assim consecutivamente. Mas é isso, no final, a gente entendendo que a política tem que acontecer de forma paritária. Se de alguma forma a política for construída entendendo que o hip hop tem 5 elementos, a gente não tem por que ficar batendo nessa questão de eixos individuais. Mas como a gente entende que ainda existe uma falta de paridade, a gente precisa ficar sempre lembrando. Inclusive, na questão dos festivais, isso é uma crítica que a gente colocou, né? Sobre a execução, que hoje, por exemplo, você faz um festival, sei lá, você quer fazer uma batalha de rima, a premiação é quase 5 mil reais. E você faz um break, que é 2 mil, é R$1.000, né? Então, de como que essa paridade ainda existe para fora da esfera do poder público, né? De forma privada também ou social. E acho que é um diálogo que a gente tem que começar a pensar. Mas dentro da conferência, isso é feito de forma separada. Mas assim, a gente sempre dialoga junto, enfim, todo mundo constrói em coletivo. Queria até, assim, me lembrei que a gente não chegou a falar do grafite, né? E o grafite hoje em dia é considerado resolvidão também, né? Querendo ou não, assim, né? É muito, muito convidado, mas ao mesmo tempo também tem o recorte da estética, né? A gente vê que quem apresenta o realismo já tem uma inserção melhor do que ter uma liberdade de apresentar a arte que queira ali. De qualquer forma... Inclusive, assim, o muralismo tem ocupado um lugar na política pública que é
também um lugar um pouco domesticado. Que Sim. os gestores públicos querem que faça um painel bonito em que mostre os elementos da cidade, sei lá, Exato. e tal. E não uma arte livre. Expresse sua arte aí, ó. Aí, tá aí o muro, faz. Isso pode trazer elementos que vão incomodar. Então também, enfim, a gente tem essa discussão se o grafite, se isso é grafite ou não, né? Porque o grafite, na verdade, alguns defendem tem como base exatamente a ilegalidade, no sentido do questionamento, né? Da não autorização. Né? Inclusive, Mas isso é um debate, né? Enfim. pois é, e ao mesmo tempo, Mas o grafite tem seus desafios, você estava falando. exato, cirurgicamente na sua fala, me veio um chamado em relação a um eixo formativo, né? Da galera do grafite, diversas situações aí para se profissionalizar cada vez mais. E também um recorte específico nos editais de fomento, justamente por estar, por exemplo, posso trazer aqui que uma conversa de uma pessoa aqui da Secult que nos apoia bastante há muito tempo, que é o Erialdo, salve Erialdo, numa conversa que ele teve em relação ao Origrafes, que ampliou a visão da equipe para uma captação maior, entende? Que o Porque Origrafes... às vezes a pessoa fica, se não tiver ali hip hop, né? Você, pô, não, peraí, acho que isso aqui é só para galeria a céu aberto, não é uma galeria, entende? Até esse conceito ser realmente popularizado. Então, de ter um recorte em editais também é um clamor a esse eixo de formação. Depois, no momento, a gente podia até agradecer aqui que quando faz sem dinheiro, né? Você tem que... assim, ó, com Tem esse... que agradecer umas 10, 15, 20 pessoas. No século, né? Começou com a sobra de tinta ali, unindo os artistas e foi galgando espaço, mas assim, sempre fazendo coisa muito grande com muito pouco recurso, que é trazer 100 grafiteiros, né? Unir grafiteiros daqui, de outros estados, de outros países, para fazer um mural, um museu a céu aberto, ali, vários murais num bairro, né, periférico. Então, Demais. realmente é uma grande construção e aí você, né, possibilita da salsa, inclusive que as outras linguagens possam ter eventos de referência, né, ou o próprio hip hop como um todo ter eventos de referência, que venham da própria construção do movimento e não de Tanto que agentes pro internos. Slam, o maior evento que tem pro Slam hoje é o Origrafes, né? Tem um Slam S que é um processo de acúmulo, mas na verdade, o público... Boa correção. Eu digo na questão ali pô, ganhar uma grana fazendo Slam, entende? Que tem o impacto do reconhecimento estadual mesmo que tá ancorado a Slam S, boa correção. Mas aí eu queria saber, assim, mais para terminar, com todas essas propostas, o que vocês pretendem fazer, como chegar, né? Aonde, quais são os interlocutores para ouvirem essas propostas e poder caminhar elas. Bom, as nossas 3 articulações principais no momento, que o amigo pode até destrinchar um pouquinho melhor, né? Como a gente falou no começo, a gente está em contato também com a Secult, porque é isso, a política é, assim, não prioritariamente, mas majoritariamente sobre cultura. Então, a gente acha interessante esse gargalo. Obviamente, também com o Estado, né? E aí, enquanto a gente está falando de secretarias, enfim. E também com... Secult é a Secretaria Estadual de Cultura, né? Isso aí. Isso, outras secretarias, exatamente. Como a gente falou nesse viés, talvez, de entender a educação dentro desse processo de construção do hip hop, né? Enfim, a gente tem algumas instâncias que podem ser direcionadas. E a nível interestadual também, né? A gente tem falado muito sobre isso. O hip hop, ele tem uma linguagem muito única, só que entendendo territórios que cada espaço, cada estado, enfim, tem sua particularidade, né? Então, a gente também está nesse processo de, usando como base a conferência, entender São Paulo, enfim, outras regiões, como que isso é realizado e como que também pode agregar de alguma forma na forma como a gente está fazendo aqui dentro hoje. E aí, sobre esse processo do fórum. Então, né, a gente tem um diagnóstico muito rico hoje, felizmente, que é coletivo. A gente espera, antes de mais nada, estar publicando nesses próximos dias aí, para ter um marco público ali, né? E na sequência, a gente, felizmente, a priori, a gente já tem uma agenda para trabalhar com as portas que já estão abertas. A gente já citou aqui a Secult, tem lá o Noronha, que também sinalizou esse interesse. A Naraburg e a Cris, né, na Subsecretaria de Juventude também. Os CRJs que vivenciaram, a gente já tem algumas consequências positivas, como, por exemplo, no Sul e no Norte tem um grupo no WhatsApp, que é Hip Hop Sul, Hip Hop Norte, que foi criado pela galera de lá, que os administradores são da galera de lá, e que não tinha essa fusão antes. A promoção de políticas públicas também aconteceu muito forte, como o ID Jovem, que a taxa é muito baixa, né?
Nem todo jovem sabe que se ele tiver um NIS, ele pode fazer viagem interestadual de graça. Então, tem fotos bacanas com a galera com o folder na mão e tal. A gente teve esse potencial de Bacana. promoção. Teve também, Geração indireta de trabalho, né? exato, no Sul agora já agregaram a oficina de breaking lá. Um dos rapazes que é de referência lá, não tinha antes também. E também os conselhos gestores, né? Agora eles poderem enxergar ali que os espaços que eles têm hoje para trabalhar ali são os CRJ, são os Centros de Referência de Juventude, que eles podem tá apoiando o hip hop e que o hip hop pode participar do corpo ali de decisão ali, dos caminhos ali e acompanhar também as tomadas de decisão. E aí, indo pro final, a gente queria agradecer uma galera que teve junto aí, que apoiou, as secretarias já dita. É importante dizer também que dentro das nossas agendas, a gente já está em diálogo com o Fórum de Hip Hop de São Paulo. Lá é o MC Pirata. Desculpa se eu estiver errado, mas enfim, o Fórum de Hip Hop de São Paulo está em diálogo com a gente. O plano de governo hoje da Serra, que ainda está em disputa, mas um dos planos de governo ali que é mais voltado para a democracia, também tem a Casa do Hip Hop no plano, tem oficina de break também no Porque a plano. política estadual é importante, mas também tem essa possibilidade Exato. de trazer políticas estaduais. E tem a política nacional de juventude, que hoje está Sim, aquecida, né? Então o hip hop está acessando exato. não ferramentas específicas do hip hop, acredito, mas tem outros, Periferia Viva, né? Alguns projetos nacionais que estão possibilitando também, né? Periferia Garantir Viva, alguma inclusive, a gente teve uma paridade interessante aqui no Espírito Santo, né? Não me lembro a quantidade, mas inclusive projetos da região 5 também que foram contemplados no primeiro edital. Mas é isso, acho que falta um pouco desse conhecimento a respeito dessas políticas também. Periferia Viva também eu achei que foi um bem Para isso que serve a rede, né? Tentar Exatamente. fazer chegar para essa galera que tem Exatamente. oportunidade, como você falou do ID Jovem, que a galera nem Sim, sabe. sim. Políticas públicas. E aí, mas vocês estão com essa ideia de ter um fórum aqui, a exemplo de São Paulo, é isso? Foi uma dos diálogos que a gente teve na Assim, conferência também, né? esse clamor foi orgânico também, né? Sim. E assim, outras pessoas no decorrer do processo se colocaram para estar junto da comissão. O Rapino, o Adicto, tipo, pô, foi um processo muito lindo. A gente podia trazer aqui brevemente aqui dois momentos. Na Metropolitana a gente teve a Pandora. Na etapa do Sul a gente teve o Duduzão, que é uma referência de lá do rap. E, pô, o cara se emocionou na palestra dele, chorou, falou que, pô, muito tempo na caminhada, nem imaginava que tinha possibilidade de juntar essa galera para estar dialogando aqui com estrutura, com alimentação, com equipamento, com técnico de som, com transmissão online, essas coisas todas. Depois a gente teve a Pandora na Metropolitana, que falou que estava muito feliz em ver como que o que ela plantou lá atrás estava disseminando em outras pessoas, dando continuidade de forma respeitosa, coletiva e intergeracional. Referendou o Adicto, abriu para nós que por muito tempo ela não estava tendo uma boa relação com ele, mas que ali era um momento de reconhecer que tem muito mais coisa para trabalhar em cima. Também é uma pessoa que sempre que a gente pode consultar, ela está disposta a dar o suporte com o intelecto que ela tem e experiência. E na etapa na etapa estadual, a gente teve o Andinho, como você falou que o hip hop salva vidas, né? O microfone tava na mesa, ele pegou o microfone e ligou, parecia uma igreja, irmão. Começou a dar o testemunho lá da vida dele, como que o hip hop salvou a vida dele. E aí puxou um abraço coletivo no final. Aí depois o Adicto falou, cara, eu sou old school, esse negócio de dar abraço eu fiquei meio assim, depois eu queria dar abraço a todo mundo. Filmaram isso? Filmaram. Jogando Justão. Então, assim, além dessas questões técnicas, muita questão do afeto, né? Desse aquecimento afetuoso aí, que foi muito bom. Então, o fórum é uma possibilidade, sim, com o pé no chão. Quem tiver interessado também tem o Instagram aí, né? CL Hip Hop ES, Conferência Livre Hip Hop ES, tá lá. E qualquer coisa também, o meu é Tião Câncio, o seu é qual? O Raine Mídio. É isso, dá ideia lá pra gente continuar agregando, principalmente as minas. Um salve, inclusive, pro coletivo Mulheres Urbanas aí, do grafite, as minas representam. É isso aí, que seja o início, né, de um novo processo de organização, enfim. Com certeza. E esse dessa unidade sim, mesmo, sim. regional e geracional. Geracional, né? É essa unidade política, guardadas as diferenças, que Sim. pode garantir realmente maiores conquistas. Né? Nosso passo 1, inclusive, Como qualquer rememorando aqui, firmando um compromisso público, é de voltar no Sul para
Até inclusive em Colatina, que ficou prejudicado com a questão da van que a gente citou aqui. Aliás, voltar para a região norte, né? E também para o sul, para dar encaminhamento para outras questões, começar com um workshop de DJ lá para fomentar essa prática, que foi principalmente os b-boys. A gente não tem DJ de b-boy, é um clamor grande lá para a gente poder ir também para outras regiões do sul e do norte no decorrer dos anos aí. Com certeza. E do norte também entendendo as particularidades, né? A gente estava falando, inclusive, sobre Aracruz, mas assim, regiões quilombolas, regiões indígenas, né? Eu sou de esfera indígena e assim, a política em si ela já não chega, do hip hop ela é extinta. Então acho que é pensar como é que a gente constrói esse caminho também a partir disso, né? Porque tem esse entendimento de que o hip hop ele é especificamente para espaços periféricos, mas eu acho que existe uma geracionalidade também em relação a originários e etc, que tem que ser ouvida também em relação a isso. Então pensar em como que a gente constrói a partir disso, exatamente. E tem que chegar nesses espaços. Nível nacional e nível local. Exatamente. Mas é isso, muito obrigado, Lorraine Emídia, Tião Câncio, sigam eles lá, sigam também o Instagram da conferência. Instagram da conferência para ficar ligado. Quem quiser também procurar aí no Século Diário, tem uma entrevista sobre hip hop, inclusive com a Pandora da Luz, o Fredone Fone e a deputada Eline Lopes, né, sobre a lei lá de reconhecimento dos 50 anos, está lá nos nossos históricos, já tem vale a pena assistir, tem muito conteúdo muito bom. É isso. Programa, produção e apresentação minha, Vitor Taveira, Alexandre Bisinotto aqui no Rocket Filmes, no estúdio Rocket Filmes, na parte técnica aqui nos bastidores. Lembro para vocês que esse programa eu estou no YouTube, Spotify, só procurar pelo Século Diário e no séculodiario.com.br as notícias todo dia, novidades sobre o Espírito Santo. Obrigado, valeu. Raiz Capixaba.